Boa tarde a todos e a todas as pessoas que costumam ouvir essas explicações em preparação para a missa do 11º domingo do tempo comum, ano B, que é no dia de amanhã. Então, usamos, como sempre, a primeira leitura e o Evangelho. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus: Eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos, arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros, e à sombra de sua ramagem as aves farão ninhos. E todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Evangelho desse 11º domingo é do evangelista Marcos, que nos acompanha nos domingos durante todo este ano. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino dos céus é quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir, acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, acabamos de ouvir uma parábola, mas o motivo é semente que cresce, do Evangelho que está anunciado na primeira leitura. Esse texto aqui do profeta Ezequiel, ele está no capítulo 17, versículos 22 a 24. Um pouco antes, o profeta havia feito um cântico fúnebre, diria, uma elegia, não para louvar os reis de Israel,
mas especificamente para falar de um rei de Israel, simbolizado numa árvore gigante, que queria enfrentar uma outra árvore, ou águia, muito superior a ele, que está mais alto a águia. Então ele diz assim, pois é, na política seria o seguinte, esse rei era súdito ou dominado pelo rei de Babilônia. Mas havia um grupo que forçava esse rei para aliar-se aos egípcios do outro lado, né? E é claro, sendo o ambiente onde estava Jerusalém e a Judéia, uma espécie de corredor de passagem entre o continente africano e o continente asiático e, de certa forma, o continente europeu através da Turquia e o Bósforo. Então era um lugar muito cobiçado e sempre os grandes, como o Egito e, no caso aqui, a Babilônia, eles gostariam de dominar esse corredor e até dominar digamos, o império vizinho, os reis lá do Egito ou vice-versa, os reis de Babilônia. Mas então, diante da infidelidade, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, comparado com uma águia, veio lá e pegou a copa dessa árvore. A árvore aí simbolizando a monarquia de Israel e a copa, o rei que no momento estava dominando. E aí foi levado lá para a Babilônia. Jeconias é esse rei. Mas aqui temos uma promessa. Agora sim, da monarquia, o rei Jeconias, representando a monarquia, foi exilado para a Babilônia. Mas Deus vai tomar desse ramo, ou melhor, dessa árvore podada em cima, um rebento, um broto. Nós conhecemos que, por exemplo, certas árvores, elas são feitas, ou até fruteiras, a partir de mudas. Você corta um galho, prepara-o bem e planta no chão e aquele cresce. E então aqui a promessa é que a monarquia que tinha acabado, um dia ela vai ressurgir. Quem é que planta? Eu, isto é, o Deus de Israel. Eu tirarei um galho da copa do cedro e plantarei sobre um monte alto e elevado. Esse monte alto e elevado é o Monte Sião, onde está Jerusalém atual. Uma parte assim um pouquinho mais retirada, mas é um conjunto Monte Sião e a colina onde está Jerusalém. E aí também o princípio da sabedoria, quer dizer, Deus aparece como quem conduz a história. Conduz a história. A gente fica pensando no hoje. Nós acreditamos que de todo esse sofrimento da pandemia, milhares de famílias, quase 500 mil famílias de luto e tantos outros doentes ou com consequências da pandemia. Que Deus tem uma intenção positiva muito boa. Nós temos que ter fé. Assim como um ramo cortado de um tronco velho é capaz de ser uma muda que brota e floresce e se aumenta cada vez mais até produzir folhagens que abrigam pássaros, aves que fazem ninhos e dão o seu fruto, assim é também com a nossa história presente. Pois é, então agora vejamos a parábola. Jesus, ele gostava de contar parábolas. Parábolas é uma historieta que você conta
E aí pode ser a partir disso, daquilo, não é? De uma árvore, de uma figueira. E aí, então, essa história tem um segundo sentido. Interessa muito mais do que a materialidade aqui da semente, é o símbolo. Semente é uma coisinha tão pequena. Se viesse um ET, um marciano, lá, sabe lá de quantos, né? Aqui para esse mundo, e ele não conhece semente, que depois dentro da semente está uma árvore, se eu dissesse a ele, olha, isso aqui tem uma árvore, bobagem, né? Do pequeno nasce, que tem muita vida dentro de uma pequena semente, né? Então nós aí, evidentemente, é fé. Jesus fala nessa linguagem porque era uma economia agrícola no tempo dele. Provavelmente Jesus, ajudando José na carpintaria e vendo José trabalhar, e depois ele mesmo sozinho, quando São José falece, ele ia ajudar a colher ou a plantar algumas coisas àqueles proprietários um pouquinho maiores que precisavam de gente para trabalhar para ele. Jesus conhecia isso também. Hoje a gente fica até duvidando, né? Mas todo mundo já viu uma semente de trigo? Não sei. Todo mundo sabe que o leite vem da vaca? Não sei, né? A gente fica duvidando. Mas, de qualquer forma, aquela cultura sabia muito bem disso. Então, a primeira parábola diz assim, o reino do céu é aquela semente que foi lançada. Pode ser uma semente, pode ser aquilo que o semeador espalha pelo campo já preparado, e a semente depois precisa o semeador ficar pensando, mas se ele ficar pensando muito e não acreditar que a semente vai dar fruto, ele nem vai semear a semente. Então a gente tem que ter fé na semente, na proposta de Jesus, e semear. Semear em nosso coração, que é através, digamos, da meditação, da reflexão bíblica, da palavra de Deus que eu leio em casa, sozinho ou com a família, ou então na liturgia, como nós fazemos. Então tudo isso é semente que vai entrando dentro de nós. Nós somos aquela terra. Jesus é o semeador. Ele semeia. Semeava no passado para os apóstolos e discípulos em geral. E hoje ele continua semeando pela nossa igreja, nessa nossa comunidade paroquial. Tantas pessoas que se dedicam para semear a palavra de Deus. Levar as crianças, adolescentes, jovens e mesmo adultos a conhecer sempre mais a proposta de Jesus, a pessoa de Jesus. Então essa a primeira parábola, ela visa mostrar que o dinamismo, a força que está dentro da palavra, da semente, comparada à palavra, é a mesma coisa. Ela um dia desabrocha e produz frutos. Por isso que eu falei que dentro de todo o nosso sofrimento, Deus semeou uma semente muito forte com seu Espírito, animando as comunidades pela fé. Tanta gente que se dedica não só a manter o coração firme na fé, confiante e esperançoso, mas também estende a mão, convive com as pessoas pobres, famintas, e no Brasil cada vez mais aumenta esse número, para lhes dar pão, dar conforto ao corpo, saúde ao corpo e conforto ao espírito, à alma. Então essa é a semente, né? E aí o processo é normal, quer dizer, também o crescimento mostra
que nós, tanto sacerdotes, pregadores, diáconos, ministros da palavra, nós devemos ter fé, fazer aquilo que Jesus fazia, semeá-la. Então esta fé, ela, mesmo um catequista, uma catequista, não é? Ela não deve nunca desanimar. Ah, mas eu ensinei tanto e veja o que aconteceu. Mas tantas outras pessoas, a semente cresceu, produziu fruto. E a segunda comparação era também um desafio para nós. Com o que mais poderemos comparar? Aqui, de novo, é a questão do pequeno, a semente, que se torna grande. Pode ser até aqui ele pensa numa quase árvore, é um arbusto, né? Deve ter, chega lá uns 4, 5 metros, né? Tem folhagem e tudo, que é o grão de mostarda. Era o menor dos grãos que eles conheciam naquele tempo, na terra deles. Para nós, talvez, uma semente que a gente não acredita muito, mas que veio da Austrália, é o eucalipto. É bem pequenino, menor do que aquela mostarda. E dessa sementinha pode formar-se uma enorme árvore. E é evidente, a comparação é que é importante. Então é a nossa fé novamente, né? Nunca perder a esperança, sempre acreditar em Deus, em Cristo Jesus, no seu Espírito e no Pai que olha por todos nós. E aí, concluindo, não é? Jesus diz, o autor, né, o Marcos diz, Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas. O desafio para nós seria, hoje, com a tecnologia, com todo o nosso conhecimento, ciências, a educação que nós recebemos, como transmitir a mensagem de Jesus para as pessoas do dia de hoje. Esse é um desafio. Mas Deus deixou o seu Espírito para que nós sempre procuremos novas formas do anúncio da palavra. O que importa é que venha o fruto, seja no nosso exemplo, seja na vida das pessoas a quem nós anunciamos o Evangelho e a quem amamos. Que assim seja.